Bom, senhores, esse aqui é o último vídeo da série, chegando ao quinto vídeo e último. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que você vá assistir. Eu vou deixar aqui passando no card um dos dois lados, para você poder entender esse vídeo. E o último eu deixei para falar que foi o padrão de comportamento ou uma fisiologia dessa pessoa que leva ao acúmulo de gordura, que é o cara que é o metabolizador lento, ou slow burn. Como é que a gente define isso? Nós vamos pegar esse cara, colocar ele para fazer a calorimetria indireta, que é o método padrão ouro para detectar a taxa metabólica basal, e vamos colocar esse cara com a sua idade, gênero, peso, na calculadora de Harris-Benedict. Se nós percebemos que existe uma diferença entre a calculadora, que ela mostra mais, e a calorimetria, que mostra menos, esse cara deveria ter um metabolismo mais alto, mas por algum motivo esse metabolismo está mais lento. E esse metabolismo mais lento favorece sim o acúmulo de gordura. João, é a maioria das pessoas que tem isso? Não. De forma isolada, 12% tem, certo? 12% dos pacientes obesos, não estou falando de pessoas normais que estão com a gordurinha e uma pochete abdominal, estou falando de pessoas obesas, IMC maior ou igual a 30, por definição. 12% tem esse padrão. Lembrando que todos esses 4 padrões que eu estou falando nesses últimos 5 vídeos não necessariamente vêm de forma isolada. Às vezes o cara tem um padrão e tem um outro também. É por isso que as formas de tratamento elas podem se misturar, as medicações podem se misturar e trazer um resultado muito positivo. Mas o cara que é metabolizador lento, quando a gente coloca no Harris-Benedict, que é o cálculo mais básico da taxa metabólica basal, os homens têm um metabolismo de 94% quando a gente compara com a calorimetria indireta. Quer dizer que, por exemplo, o meu metabolismo basal pela calculadora era para ser 100. Quando eu fiz na calorimetria indireta, deu 94. Quer dizer que essas 6 quilocalorias, que meu metabolismo está mais lento, no longo prazo, longo e longuíssimo prazo, associado a outros padrões de comportamento também, vão levar ao ganho de peso. Então, se você está falando, João, se o cara é um metabolizador lento, eu acho que eu já sei uma medicação que eu posso usar para ele. Eu vou usar alguma coisa que acelere o metabolismo, correto? Correto. Inclusive, a recomendação do Zadivakile é que nós façamos fentermina com topiramato. Fentermina é um estimulante. A grande questão é que a fentermina nós não temos aqui no Brasil. Então, uma das formas de a gente aumentar o metabolismo de uma forma mais simples seria usando, por exemplo, cafeína. Lembrando que não é todo mundo que se dá bem com cafeína. As doses dos estudos que mostram um efeito mais sinérgico, tanto na taxa metabólica basal quanto no desempenho, variam de 3 a 6 miligramas por quilo. Mas sempre que você for começar a suplementar cafeína, por favor, começa na menor dose possível e vai aumentando conforme a tolerância. Por quê? Porque a cafeína ela pode dar tremor, mal-estar, tontura, náusea, ela pode acelerar o trânsito gastrointestinal, então ela pode dar aquela caganeira no meio do treino. Sim, isso pode acontecer, certo? E essa tremedeira, essa aceleração toda, pode inclusive atrapalhar o seu desempenho no treino. E se você usar uma cafeína dessa 8 horas da noite, você ferrou o seu sono. Ferrando o seu sono, você acorda no outro dia com a pior resistência à insulina. Essa pior resistência à insulina te leva a um craving por doces que vai dificultar muito o seu segmento à dieta. Então é um suplemento muito bom, mas depende da dose, depende do horário que for utilizado e depende da pessoa que for utilizar. Eu te dei um exemplo muito simples de um horário, de uma dose que se a pessoa utilizar pode estragar o planejamento dietético dele. Simplesmente pela fisiopatologia da resistência à insulina dificultada pelo sono ruim. Então não é todo mundo que se dá bem. E João, por que o topiramato? Porque o topiramato reduz também o padrão de comer beliscador. O topiramato é uma droga desenvolvida principalmente para convulsão, mas foi visto que pode ajudar também na perda de peso. E esse padrão de metabolizador lento, ele não é tão comum assim, como eu falei, e uma das formas da gente resolver, além dos termogênicos, seria aumentar o gasto calórico pelo treinamento físico. Então, colocar exercício resistido, musculação, colocar exercício aeróbico, bicicleta, esteira, natação, tudo isso vai ajudar esse cara a aumentar o gasto metabólico dele
e fazer com que a dieta que ele está seguindo seja hipocalórica, com déficit calórico em relação ao gasto total dele. Por mais que ele tenha um metabolismo basal um pouco mais lento, o metabolismo total dele pode ser maior. Não entendi, João. Metabolismo basal é aquilo, é o mínimo que você precisa para se manter vivo. É o mínimo. Se você treina, se você faz cardio, se você tem um trabalho, por exemplo, de pedreiro, em que você está o dia todo fazendo atividade, o seu gasto metabólico dessas atividades, somado ao gasto metabólico basal, vai te dar o teu gasto energético total. Isso sem falar também do gasto energético para queimar os alimentos, que eu vou falar mais à frente. Então, uma das formas da gente aumentar o metabolismo é treinando mais, principalmente exercício resistido. Por que exercício resistido? Porque você ganha massa muscular no processo. E massa muscular aumentada consome energia. Ou você nunca percebeu que um fisiculturista de 130 quilos come 7, 8, 9 mil quilocalorias por dia e não fica gordo? Então, ele não engorda, dentre os diversos outros motivos que eu não vou falar aqui, mas porque ele tem muita massa muscular. E essa massa muscular gasta muita energia para se manter. Fazendo aeróbica também gasta muita energia durante o exercício. Fazer um HIIT, por exemplo, gasta muita energia durante o exercício e após o exercício, através do EPOC. Beleza. Então a gente falou de suplementação, falou de treino e de dieta agora. João, o que eu posso fazer na minha dieta para aumentar o gasto metabólico dos alimentos? Proteína. Aumenta a ingestão proteica. Por quê? Porque a proteína é o alimento que gasta mais energia para ser metabolizada. Lembrando que não estou falando para você comer proteína à vontade, porque você precisa manter o déficit calórico. Se você, por mais que siga uma dieta só de proteína o dia todo, se essa quantidade proteica, quando você fizer as quilocalorias, der mais do que você gasta, você vai engordar do mesmo jeito, independente de ser proteína, gordura ou carboidrato. Então fazer uma dieta com maior aporte proteico, mas sempre respeitando o déficit calórico. Sempre respeitando o déficit calórico. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto, e aí vocês podem comentar aqui embaixo quem já competiu ou quem já fez processo de emagrecimento e percebeu que o seu treinador, o seu coach, iniciou cafeína, muitas vezes iniciou outros estimulantes, aumentou a quantidade de proteína, proporcionalmente falando na dieta, aumentou a quantidade de proteína, mesmo reduzindo as calorias. Eu falo isso porque a minha dieta de preparação para competir foi assim. Meu treinador aumentou os cardios, aumentou estimulante, aumentou a quantidade proteica com o intuito de emagrecer, com o intuito de perder gordura. E isso tentando manter a massa muscular. Esse é o ponto principal. Aumentar a ingesta proteica, além de aumentar a termogênese dos alimentos, ela também ajuda a manter a massa muscular que você tem. E no processo de emagrecimento, é muito difícil você manter a massa muscular. Independente de você ser atleta de fisiculturismo que usa hormônio, independente de você ser um obeso que está no processo de emagrecimento, de você ser uma pessoa sedentária, eutrófica, que simplesmente quer emagrecer, qualquer pessoa no processo de emagrecimento é muito difícil manter a massa muscular. Muito difícil. Então, aumentar a quantidade de proteínas é uma forma de tentar segurar esse processo de catabolismo. É garantido disso? Não. Mas se você não fizer esse aporte proteico adequado, com certeza o seu catabolismo vai ser muito exagerado. E aí você vai emagrecer, pode emagrecer, mas às custas, de novo, de um físico ruim. Igual o vídeo anterior que eu dei o exemplo também do Ozempic e do Wegovy, que você emagrece, mas se não for feito aqueles ajustes que eu falei no vídeo, o seu físico vai ficar um físico ruim. Um físico ruim, eu estou falando de esteticamente ruim. E eu tenho uma absoluta certeza que a pessoa, quando chega no meu consultório, ela não vem reclamando, absoluta certeza não, eu vou falar o que acontece na prática. Ela não vem reclamando para mim, quando ela quer emagrecer, de que eu vim porque meu colesterol está alterado. Eu vim porque minha hemoglobina glicada deu alta. Não é por isso que vem. Não é por isso que me procuram.
Por que o paciente que está sobrepeso, obeso, quer emagrecer, ou a pessoa comum que quer emagrecer me procura? João, assim, eu queria ir pra praia, mas sabe, essa gordurinha aqui, ó, da minha pochete incomoda tanto. João, poxa, eu queria ir pra praia também, mas, cara, meu peito tá meio solto, mole, fica aquela tetinha, eu não acho bonito. João, olha, começou a aparecer umas estrias aqui na minha coxa depois que eu aumentei meu peso e eu não tô gostando disso. Então a queixa que vem pra mim é uma queixa estética. Eu, como médico, é que tenho que ver todos os padrões de saúde também e melhorar os padrões de saúde, mas o que o paciente se queixa é uma queixa estética. Então, do que adianta eu pegar esse cara, emagrecer ele e simplesmente pegar a estética e jogar no lixo? Que era muito fácil. Era muito fácil. Tacava estimulante, tacava Ozempic e vai na fé. Você vai emagrecer. Mas o cara veio para mim, a queixa principal dele foi o problema estético. E aí, em vez de eu resolver o problema do meu cliente, eu crio outro. Porque eu vou trocar a obesidade pela sarcopenia. Ou eu vou tirar aquela gordura dele, mas também às custas de uma perda estética significativa. Ou simplesmente no final do processo, depois de todo aquele esforço, o cliente se olha no espelho e diz: poxa, foi para isso que eu investi tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço para estar com esse físico aqui? E aí o cara vai desmotivar. E aí esse cara vai voltar a reganhar peso. E aí esse cara vai abandonar o treinamento, vai abandonar a dieta, vai abandonar a medicação e vai voltar a engordar. É por isso que o processo de emagrecimento, da obesidade, a gente trata a doença, mas a gente também trata o cliente. A gente também trata o cliente. E principalmente a gente trata o cliente que está com obesidade. Não há obesidade. A perda de peso, a perda de gordura é um processo que faz parte do todo que esse cliente buscou. Ele buscou estética. Vamos buscar estética com o máximo de saúde possível. Esse é o lema. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Eu sempre esqueço de pedir. Cara, deixa o like. Deixa o like, se inscreve. Isso aqui vai me ajudar muito. O canal tem crescido muito no último mês. Eu queria agradecer a vocês por isso. Mas se esse vídeo fez sentido para você, também encaminha que vai me ajudar. E se inscreve, cara. Ainda assim, 93% das pessoas que estão vendo esse vídeo não estão inscritas no canal. Por favor, ajudem se inscrevendo aqui embaixo. Tamo junto, falou e fui.